Você já se perguntou como uma empresa quase desconhecida nos anos 90 se tornou uma das forças mais influentes da indústria dos videogames? Uma companhia que não apenas criou um dos jogos mais revolucionários de todos os tempos, mas também moldou a forma como milhões de pessoas compram e jogam hoje. Essa é a história da Valve Corporation. De Half-Life a Steam, essa é uma jornada de inovação, riscos e revoluções digitais. Venha ver o que há além da superfície. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Tudo começou em 1996. Gabe Newell e Mike Harrington, dois engenheiros da Microsoft, deixaram seus cargos confortáveis após anos contribuindo para projetos como o Windows NT. O motivo? A paixão por games. Newell era obcecado por Doom. Ele chegou a afirmar que aquele jogo o convenceu de que os videogames eram o futuro da tecnologia. Com cerca de $1 milhão investidos por cada um, fundaram uma nova empresa em Kirkland, Washington, a Valve. O objetivo? Criar um jogo baseado na engine do jogo Quake, um jogo desenvolvido pela id Software e publicada inicialmente pela Bethesda Softworks. Mas queriam mais do que um simples clone. Buscavam algo ambicioso que misturasse ação com uma narrativa imersiva. Naquela época, o mercado era dominado por jogos com foco quase exclusivo em ação e gráficos. A ideia de contar uma história cinematográfica dentro de um FPS era vista como ousada e até arriscada. Eles também contrataram escritores e designers com experiência fora do mundo dos games, o que ajudou a moldar a abordagem narrativa da empresa. Foi um dos primeiros estúdios a unir programação de ponta com storytelling de alto nível. O resultado foi Half-Life, lançado em 19 de novembro de 1998. E aqui a história muda de nível. Half-Life foi mais que sucesso, foi uma revolução. Narrativa contínua sem cortes, ambientes realistas, física inovadora e uma inteligência artificial surpreendente para a época. Ao invés de usar cutscenes tradicionais, o jogo contava a história através do próprio ambiente. Tudo acontecia ao redor do jogador, sem tirar o controle das suas mãos. Ganhou mais de 50 prêmios de jogo do ano e vendeu milhões de cópias, colocando o nome da empresa entre os gigantes da indústria. Mas o que viria depois mudaria tudo outra vez. Enquanto o mundo se perdia nos corredores de Black Mesa, os fundadores já pensavam adiante. E se não fosse mais necessário comprar jogos em discos, caixas ou lojas físicas? Essa ideia ousada virou o projeto. E o projeto virou revolução nos bastidores. A Valve sabia que os jogos estavam ficando maiores, as atualizações mais frequentes e os custos de distribuição altos. Era hora de reinventar a forma de entregar jogos ao público. Com isso, começaram os testes de uma rede de distribuição digital própria. Inicialmente voltada para atualizar seus próprios jogos, ela logo se tornaria algo muito maior. Com ambição crescente, a equipe desenvolveu sua própria engine, a Source Engine. Moderna, flexível e poderosa, seria a base dos próximos títulos. O primeiro a usá-la foi Half-Life 2, lançado em 16 de novembro de 2004. Com gráficos impressionantes, física realista usando a tecnologia Havok, vozes cinematográficas e uma narrativa envolvente, Half-Life 2 foi considerado um divisor de águas no gênero FPS. A campanha publicitária foi intensa, e o hype gerado fez com que o jogo se tornasse um marco cultural antes mesmo do lançamento, mas havia uma surpresa, e ela dividiu a comunidade na época. Para jogar Half-Life 2, o jogador precisava instalar uma nova plataforma, a Steam. Lançada em setembro de 2003, a Steam começou como um simples gerenciador de atualizações e distribuição digital. Na época, a ideia de abandonar mídias físicas parecia absurda. As conexões eram lentas e a desconfiança alta, mas havia uma visão clara por trás da plataforma. Baixar atualizações automaticamente, corrigir bugs com rapidez, combater a pirataria, distribuir jogos direto ao consumidor. O que parecia uma exigência inconveniente se tornou o novo padrão da indústria. E o que começou com Half-Life 2 logo se tornaria indispensável. Aos poucos, outras desenvolvedoras começaram a ver vantagem no modelo. Em poucos anos, a Steam passou de um recurso exclusivo da Valve para um verdadeiro ecossistema global de distribuição de jogos. A plataforma também abriu espaço para jogos independentes, permitindo que pequenos estúdios atingissem públicos massivos. Essa abertura contribuiu diretamente para o boom da cena indie nos anos 2010. Com a Steam consolidada, a empresa se transformou
De desenvolvedora, passou a ser uma potência digital. Vieram jogos que marcaram época, como Team Fortress 2, com sua estética cartunista e foco em trabalho em equipe. Portal, um quebra-cabeça em primeira pessoa, com mecânicas inovadoras e humor afiado. Left 4 Dead, que redefiniu os jogos cooperativos de zumbis. Dota 2, uma continuação espiritual de um mod que ajudou a criar o gênero MOBA. E, claro, Counter-Strike, a evolução de um mod criado por fãs que virou fenômeno global. Em particular, se tornou um dos pilares dos esportes e movimentou milhões com suas skins, mercados paralelos e torneios internacionais. Todos esses títulos traziam o selo de inovação e qualidade, e todos estavam disponíveis na Steam. No auge, a plataforma chegou a representar mais de 70% das vendas digitais de jogos para PC. A empresa não vendia mais só jogos, ela vendia o futuro do entretenimento digital. Além disso, eventos como as Steam Sales transformaram o consumo de jogos para sempre, criando uma cultura de promoções agressivas e bibliotecas digitais extensas. A ousadia foi além dos jogos. Vieram o Steam Controller, o Steam Link e as Steam Machines, um conceito de console baseado em Linux, que apesar do fracasso comercial, mostrou que a empresa estava disposta a arriscar. Mas ela foi ainda mais longe. Em parceria com a HTC, lançou o HTC Vive, um dos headsets de realidade virtual mais avançados da época. Essa aposta na realidade virtual não era apenas tecnológica, era filosófica. Para a Valve, o futuro do entretenimento envolvia imersão total e o VR seria a chave. Internamente, a Valve também investiu pesado no desenvolvimento de hardware próprio. Em 2022, lançou o Steam Deck, um console portátil com poder de um PC gamer. O aparelho foi bem recebido por jogadores e críticos, mostrando que a empresa continuava inovadora. E então nasceu o maior meme da história gamer, Half-Life 3 confirmado. Durante anos, fãs criaram teorias, vídeos e montagens na esperança de uma continuação, mas a empresa permaneceu em silêncio. Até que em março de 2020, ela surpreendeu o mundo com Half-Life Alyx, um jogo em realidade virtual que serve como prequel de Half-Life 2. Foi aclamado pela crítica. Muitos o consideram o melhor jogo em VR já feito. Além dos gráficos, física e interatividade impressionantes, Alyx mostrou que a Valve ainda era capaz de inovar e emocionar. Mas para parte da comunidade, ainda não era o tão sonhado Half-Life 3. Ainda assim, Alyx trouxe uma mensagem poderosa. A franquia ainda vive. Talvez só esteja esperando o momento ou a tecnologia certa para voltar com tudo. Há quem diga que o projeto Half-Life 3 existe, mas apenas como uma ideia em constante evolução dentro dos laboratórios criativos da empresa. Além dos jogos, a organização interna da empresa sempre chamou atenção. Ela não tem chefes, não há organogramas rígidos. Os funcionários escolhem em que projetos querem trabalhar. Esse modelo incentiva a criatividade e a autonomia, mas também tem um custo: lentidão. É por isso que tantos projetos demoram ou nunca chegam a ver a luz do dia. Muitos jogos da Valve são adiados indefinidamente e outros sequer são anunciados. Internamente, a cultura é de prototipagem constante, mas lançar algo só quando estiver absolutamente pronto. Mesmo com essa estrutura não convencional, a Valve mantém um alto padrão de qualidade e um clima de inovação contínua, o que a torna única dentro da indústria. Hoje, a empresa não é apenas uma desenvolvedora de jogos. É uma gigante da tecnologia, uma plataforma com centenas de milhões de usuários, e um dos nomes que mais moldaram o mercado de games digitais. Gabe Newell, o ex-funcionário da Microsoft, virou uma lenda viva, um símbolo de inovação, genialidade e mistério. Apesar da fama, Gabe é conhecido por sua postura reservada. Raramente dá entrevistas e aparece pouco em eventos públicos. Diz a lenda que seu conhecimento técnico é tão profundo que ele mesmo revisa parte do código dos projetos mais importantes. E o mais impressionante? Tudo isso com menos de 400 funcionários. Ela provou que paixão, visão e coragem para arriscar podem transformar uma empresa e a história dos videogames, um jogo de cada vez. E aí, qual o jogo dessa gigante você mais ama? Half-Life? Portal? Counter-Strike? Dota 2? Ou algum outro clássico? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal. Deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo gamer que vive esperando o Half-Life 3. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem em paz e até a próxima.